Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quinta-feira, uma quinta bem complexa, bem complicada para o torcedor vascaíno. Infelizmente, meu amigo, ontem no Peru aconteceu uma grande vergonha, tá? Uma noite pavorosa, um desastre total. E sim, tudo na conta do senhor Fábio Carille. Eu vou seguir falando isso até que ele me convença ao contrário, mas eu tenho convicção de que não irá, tá? Eu tenho certeza de que não irá. Ontem foi o Fábio Carille em pura essência. O que a gente viu ontem no Peru é de fato o técnico Fábio Carille. Um treinador medroso, um treinador covarde, um treinador com nenhuma identificação com o Vasco da Gama em si. O Vasco, meu amigo, é um clube conhecido por ser corajoso, por não ter medo, por partir para cima quando for necessário, por virar jogos. Esse é o Vasco da Gama, por goleadas históricas. 7-1 em Flamengo, 5-1 em Flamengo em Clássico dos Milhões, chocolate no Maracanã. Esse é o Vasco. Vasco não é um time que, quando tá vencendo por 3-1, tira atacante para colocar volantes. Quando tá perdendo, tá vencendo ainda por 3-2, tira atacante para botar zagueiro, com medo. Isso não é Vasco da Gama, Fábio Carille. Então hoje o vascaíno ele acorda revoltado sim. Ele passa quinta-feira revoltado sim. Porque foi inaceitável o que aconteceu ontem no Peru. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer até algumas palavras do diretor executivo Marcelo Santana, que ontem após o jogo falou um pouquinho sobre a partida e ainda disse também sobre a situação envolvendo reforços. Temos novidades importantes a trazer aqui a vocês sobre a questão envolvendo contratações, tá, meu amigo vascaíno? Desde já, fique ligado, fique de olho, são muitas notícias. O Vasco ontem fechou a contratação de um atacante que pertencia ao Coritiba, passou pelo Palmeiras. O Vasco também hoje acertou a saída de Maxime Domingues para o Toronto. Tem novidades envolvendo o São Januário, então você terá pela frente aí um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, cheio de informações. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, e é todos os dias mesmo, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Além do Acorda Vascão, também temos o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, esse que você está assistindo agora, que sai sempre pela parte da tarde. E além do Fala Gigante, temos também o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar no crescimento e divulgação do nosso conteúdo. De verdade mesmo, vascaíno. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, não saia desse vídeo também sem ser um inscrito. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar na marca tão importante dos 150 mil, e para que isso aconteça eu conto muito com você. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, meu amigo. Eu quero começar aqui primeiramente esse Fala Gigante falando sobre o que o Vasco da Gama fará nessas próximas horas. O Vasco que ontem, infelizmente, empatou, entretanto, na minha opinião, foi derrotado no Peru. O Vasco que abriu o placar, aliás, abriu o placar, fez 1-0, levou um empate, fez 2-0, aliás, tomou um gol, mesmo assim ainda na vantagem, fez 3-1, ou seja, ficou novamente com 2 gols de vantagem e mesmo diante disso ainda deixou levar o empate no finalzinho do jogo por conta de uma atitude medrosa do Vasco da Gama, né? O Vasco agora, porém, tem que virar a chave. O que resta ao Vasco da Gama nesse momento é olhar para essa partida que vai acontecer no sábado contra a equipe do Corinthians em São Paulo. Mais um grande desafio para o técnico Fábio Carille. Tentar pelo menos fazer com que o vascaíno olhe para ele de uma outra maneira. Se é que é possível, né? Porque hoje, de fato, o Fábio Carille está sem moral alguma com o torcedor cruzmaltino. O Vasco ontem saiu de Arequipa logo após a partida. O cruzmaltino, nesse momento, já está, inclusive, em São Paulo, em território brasileiro, onde enfrentará o Corinthians, inclusive, nesse próximo sábado. O Vasco hoje realizará um treino, se é que nós podemos chamar isso de treino. O Vasco está no hotel Hampton Guarulhos e treinará lá no hotel, no saguão do hotel. O elenco cruzmaltino fará um treino regenerativo, tá?
e amanhã de manhã, que será de fato o treino do nosso Vasco da Gama no CT do Palmeiras. O Vasco terá apenas um único treino antes de enfrentar o Corinthians pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que entrará contra o Corinthians muito pressionado e não poderia ser diferente. A atuação contra a equipe do Melgar ontem foi vergonhosa, vexatória, e o técnico Fábio Carille está com essa grande responsabilidade nas suas costas de mudar um pouquinho a imagem dele para o torcedor vascaíno. E talvez a única forma de mudar essa imagem seja conquistando a vitória contra o Corinthians no sábado e quebrando um tabu aí que já perdura há anos de não vencer o Corinthians longe de território carioca. Inclusive, para uso de informação a você, o Vasco nunca venceu o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Então, desafio importante, o Vasco agora vira a chave e passa a pensar apenas no Corinthians. Entretanto, temos informação a trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante com relação a novidades, mudanças, negociações. A primeira delas é sobre uma negociação fechada, tá? O Vasco da Gama encaminhou nessa quinta-feira o empréstimo de Maxime Domingues para o Toronto Football Club, clube do futebol norte-americano, clube canadense que disputa a Major League Soccer, a MLS, a Liga dos Estados Unidos. Maxime Domingues estará sendo emprestado até o final da temporada. O empréstimo, de acordo com informações iniciais, a gente, é claro, vai seguir apurando para tentar buscar novidades a vocês. Entretanto, o empréstimo sem opção de compra. Maxime Domingues, um jogador que foi comprado no ano passado por algo em torno de 6, 7 milhões de reais, chegou ao Vasco com bastante moral após boas temporadas vestindo a camisa do Gil Vicente no futebol de Portugal. Entretanto, teve no nosso Cruz Maltina apenas 14 partidas, 8 na temporada passada e apenas 6 jogos nesse ano de 2025, que eu acho uma grande vergonha, né? Ele nesse ano atuou contra Bangu, Boa Vista, Madureira, Portuguesa, Maricá e Sampaio Corrêa. Teve pouquíssima minutagem. O último jogo dele foi no último dia 10 de fevereiro, atuando apenas 11 minutos no empate contra o Sampaio Corrêa pelo placar de 0-0. É surreal pensar que o Maxime Domingues veio para repor a ausência do Adson, que infelizmente se machucou na última temporada. Entretanto, se a gente observar os dados, analisar um pouquinho quem é Maxime Domingues, ele não é um ponta-direita, ele é um segundo volante, ele é um camisa 8. E aí, nessa temporada, a informação que nós temos é que o Maxime Domingues fez esse pedido à comissão técnica do Fábio Carille, para não ser utilizado na ponta direita, como a comissão técnica do Carille entendia que era o local para ele ser utilizado, e passar a jogar na sua posição de origem, na posição onde ele se sente mais confortável, que é atuando como esse segundo volante, como um camisa 8. Entretanto, pelo fato do Vasco da Gama hoje ter para a posição de volante muitos jogadores, por esse motivo o Vasco preferiu optar pelo empréstimo do atleta. O Vasco hoje conta com Paulinho, com Jair, com o Tietê, e por isso o Maxime Domingues foi emprestado. Entretanto, eu gostaria muito de entender, porque, sinceramente, o Maxime Domingues hoje é um atleta, na minha opinião, que agrega muito mais ao Vasco do que esses três. Ontem o Tietê entrou, ontem o Jair entrou e ontem o Paulinho entrou. Entretanto, eu não vi nenhuma atuação boa. E eu duvido muito que o Maxime Domingues iria deixar, deixar não, né? Mas eu duvido que o Maxime Domingues talvez teria uma atuação tão ruim quanto Paulinho, Tietê e Jair tiveram na noite de ontem contra o Melgar no Peru. Então, infelizmente, é algo muito chato. Maxime Domingues emprestado. O Vasco em breve deve oficializar essa saída para o clube canadense. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários. Seguindo aqui com relação a negociações, né? Ontem a gente teve novidades com relação à sondagem do Vasco por Matheus Moraes, atacante que pertence ao Maringá, jogador que foi o artilheiro do Campeonato Paranaense, jogador que o Vasco sondou, procurou, e o Maringá, Clube do Futebol do Paraná, pediu 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos desse atleta. O Vasco tem os valores em mãos, entretanto, até o momento não apresentou nenhuma proposta formal. E ontem, após a partida, o diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, deu uma entrevista exclusiva ao pessoal do canal A Hora do Vasco. E a gente traz aqui a vocês exatamente as palavras, né, de Marcelo Santana falando sobre a situação de Matheus Moraes, se de fato o Vasco
tem interesse, negocia com o atleta, e falou um pouquinho também sobre a questão do clássico em São Januário, sobre o desempenho do Vasco ontem no Peru. Tudo isso Marcelo Santana falou e a gente traz aqui as palavras dele a vocês nesse Fala Gigante. O executivo Marcelo Santana aqui com a gente. Marcelo, alguma resposta do governador Cláudio Castro sobre o jogo no Maracanã? O Vasco fez um ofício ao BEP solicitando que seja garantida a segurança para as duas torcidas, do Vasco e do Flamengo, e nessa impossibilidade que o clássico seja realizado por torcida única, respeitando o regulamento e os laudos de segurança vigentes. Mas já tem uma resposta concreta do governador sobre essa partida ser realizada em São Januário? Ainda não. Oficialmente ainda não. A gente tem uma notícia vinda de Curitiba sobre Matheus Moraes. O Vasco estaria interessado nesse jogador? A gente tem até o dia 11 para fazer alguma movimentação de mercado, só pode ser jogadores que disputaram os estaduais. Não é a tendência a gente contratar algum atleta até o dia 11, então não dá para garantir agora. A gente tem algumas conversas, mas não é uma probabilidade. Como que você avalia aqui para a gente terminar a estreia do Vasco na Sul-Americana? Um gosto amargo. Pelo contexto do jogo, a gente saiu na frente, conseguiu fazer 2-0, 3-1, faltando ali 10, 15 minutos para terminar a partida. Fica um gosto amargo. Agora um campeonato, se a gente conversasse talvez antes da partida, um ponto aqui poderia ser um ponto valioso. Acredito que vai nos ajudar durante o campeonato, mas fica um gosto amargo. 3-1, faltando 10, 15 minutos, o Vasco da Gama não tem esse direito de errar. Obrigado, Marcelo, diretor executivo aqui com a gente. Meu amigo torcedor vascaíno, de fato, situação complexa, situação bem chata, né? Essa derrota de ontem que deixa aí o vascaíno super chateado nessa tarde de quinta-feira. Difícil essa tarde ser uma tarde leve para o torcedor diante de tudo aí que aconteceu, né? Mas é bola pra frente. É bola pra frente porque há ainda mais motivos para o vascaíno se chatear diante de tudo que está acontecendo. E o que eu quero falar agora, nesse momento com vocês, é sobre São Januário, meu amigo vascaíno. Teremos aí, nesse próximo dia 21 de abril, uma partida entre Vasco da Gama e Flamengo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, ele, de início, está marcado para o Maracanã. Como sempre acontece em clássicos, jogos em clássicos é no Maracanã. A menos que o Botafogo esteja em campo, até porque o Botafogo tem um estádio próprio, que é o Newton Santos, e o estádio do Botafogo, diferente do estádio do Vasco São Januário, é permitido que clássicos aconteçam no local, né? Mas enfim, jogo marcado para o Maracanã. Entretanto, a ideia do Vasco é outra. A ideia do Vasco, a ideia dessa atual diretoria é trazer esse jogo para São Januário. Eu continuo falando isso, é trazer, porque o Vasco ainda não desistiu de jogar o clássico dentro da sua casa. Temos casa. O Vasco da Gama tem um estádio, e isso, acima de tudo, tem que ser respeitado, entretanto, não está sendo. São Januário é o estádio do Vasco. São Januário é a casa do Vasco. O Vasco é o único clube do futebol brasileiro que não tem o direito de disputar um clássico na sua casa. Importante vocês entenderem isso. O Vasco da Gama é o único clube do futebol brasileiro que não tem o direito de jogar um clássico na sua casa. Isso não existe com outro clube. A gente vai citar Santos, Corinthians, Sport, Vitória, Bahia. Todos jogam clássicos em casa, a não ser o Vasco. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma vergonha. Vergonhoso o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece no futebol brasileiro com relação ao Vasco da Gama. Entretanto, enfim, o Vasco tem essa prioridade, deseja jogar em São Januário, e o Pedrinho deu uma entrevista recente falando sobre esse desejo, e a gente traz rapidamente as palavras de Pedrinho aqui a vocês, para vocês entenderem toda a situação. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo.
Meu amigo, então, como vocês viram aí, o Pedrinho falou e deixou muito claro que se for necessário jogar esse clássico com o jogo único, a ideia do Vasco vai ser jogar mesmo assim. O Vasco não tem problema com relação a isso. A prioridade do Vasco é jogar em São Januário, independente da forma com que essa partida aconteça. Se for com torcida única, se for 5% do Flamengo, o Vasco quer jogar na sua casa. Entretanto, meu amigo, diante dessa entrevista do Pedrinho, isso não caiu bem no Flamengo. E o Flamengo ainda ontem, em nota oficial, ele deixou muito bem claro o seguinte, olha, abre aspas, o Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa. O Flamengo entende que o BEP, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol no Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da nação rubro-negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo. Ou seja, o que o Flamengo quer dizer na nota? Que o Flamengo, ele aceita jogar em São Januário, até porque o mando é do Vasco, o Flamengo não tem o que dizer. Entretanto, a única coisa que o Flamengo quer é que a torcida do Flamengo venha a ser levada, ou seja, o Flamengo joga essa responsabilidade pro BEP. Por quê? Se o Flamengo aceita jogar em São Januário, se o Vasco quer jogar em São Januário, o BEP, que é o batalhão especializado de polícia nos estádios, ele tem que garantir a segurança desses 5% dos torcedores flamenguistas que vão até São Januário e garantir a segurança dos 95% dos torcedores vascaínos que também irão a São Januário. Entretanto, meu amigo vascaíno, na parte da manhã de hoje, o BEP, através do seu tenente-coronel Eduardo Monteira, que é o comandante do BEP, ele disse as seguintes aspas: em São Januário, esse jogo não vai acontecer. Ou seja, a polícia bateu o pé e disse que não vai garantir a segurança para a partida em São Januário. Ou seja, em São Januário, o BEP garantiu que a partida não vai acontecer. BEP, inclusive, que recebeu um ofício pedindo esse jogo em São Januário, vai responder ainda hoje esse pedido ao Vasco da Gama, rejeitando ele. Ou seja, diante disso, o Vasco não jogará em São Januário porque o BEP, a polícia, diz que o Vasco não vai jogar. Olha que loucura. As coisas estão invertidas no Rio de Janeiro. A polícia dizendo que o Vasco não vai jogar em São Januário. E aí, meu amigo, a gente tem simplesmente, no dia do jogo entre Vasco e Flamengo, no sábado, um evento da Igreja Universal no Maracanã. E temos um show do Thiaguinho no estádio Newton Santos. Então a pergunta é, aonde esse jogo vai acontecer? Aonde esse jogo vai acontecer? Eu quero muito entender o que será do Clássico dos Milhões. Loucura! Entretanto, além dessa loucura, temos ninguém mais, ninguém menos do que Walter Casagrande falando loucuras ainda maiores, dizendo que simplesmente o Pedrinho está apequenando o Vasco, querendo levar o jogo para São Januário. Olha só, meu amigo, dê uma olhada aí nas palavras, porque sinceramente eu não tenho paciência para maluquice nesses vídeos. Como torcedor, quando eu era garoto, era legal ir no estádio e ver as cores da torcida, ver o espetáculo da torcida, bandeiras, fogos e tudo mais. Quando eu comecei a jogar, era essa mesmo, não existia a torcida única, não tinha nem essa hipótese de torcida única. Então eu nem sei o que eu pensaria como jogador jogando com torcida única, que eu só joguei a minha vida toda com duas torcidas, aqui no Brasil, na Europa, em todo lugar, só com torcida dos dois times, torcida das duas seleções, enfim. Então, para mim, como jogador, eu gostava de jogar no estádio lotado, e independentemente de quem tem mais torcida no estádio, mais torcida dos dois times. Outra coisa, eu sou contra o jogo no São Januário. Eu acho que o jogo tem que ser no Maracanã. A história do futebol carioca, a história do futebol brasileiro, dos grandes clássicos do Rio, é no Maracanã, né? O Pedrinho também, ele levou a semifinal do Campeonato Carioca lá para São Januário, não foi? Engenhão. Por causa da grama artificial. Mas foi melhor não, Engenhão. Por causa da grama... Engenhão, por causa da grama artificial, não foi? Isso. Foi a justificativa foi essa mesmo, né? E agora ele quer levar para São Januário com torcida única, né? Ele está mostrando a sensação que ele tem de inferioridade. Ele não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo. Ele mesmo não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo. Porque você escolhe, ele está tentando todos os jogos com o Flamengo levar o Flamengo para uma situação desconfortável. Uma condição que talvez ele ache que consiga equilibrar o jogo, porque ele vai dificultar o Flamengo de alguma maneira, ou sem torcida do Flamengo, ou num campo de grama artificial. Eu acho isso se apequenar.
né? Eu acho que o Pedrinho, ele tá apequenando o Vasco nessa fala. Não estou falando das atitudes dele. Ele é ídolo do Vasco, é o presidente do Vasco, tá? O presidente tem que fazer escolhas, muitas vezes erra, muitas vezes acerta, mas nesse detalhe de jogo com o Flamengo, eu acho que ele está apequenando. Quer dizer, o Vasco, então, não tem mais condições de jogar com o Flamengo no Maracanã. Não tem. Só quando for mando de jogo do Flamengo. Aí ele é obrigado a ir no Maracanã. Mas se ele puder levar para Brasília, para China, para o Catar, ele vai tentar levar, porque lá, nesses lugares, talvez o jogo fique equilibrado. É assim que eu estou vendo. Apequenando. Nesse sentido, com o Flamengo, sim. Apequenando. Pensar que há 2 anos o cara da 777 veio e falou que acabou o dia de Flamengo superior ao Vasco. É duro. Então, e outra coisa, só mais uma coisa. O que acontece aqui em São Paulo, não é a única coisa. Uma das coisas que colabora com tudo isso que o Danilo e o Paulo falaram é o seguinte. As arenas foram construídas para o clube ter o seu próprio estádio. Palmeiras modificou, né? Já tinha o Parque Antártica e tal. O Corinthians conseguiu fazer lá em Itaquera. Só que essas arenas, elas se transformaram em territórios. Perfeito. Não são mais arenas, elas são territórios. Por isso que as torcidas não toleram, não suportam pessoas de outros territórios passar por ali com a camisa do seu time. Então, torcida organizada, as torcidas organizadas e as arenas dos clubes, eles viraram território inimigo. Isso, perfeito. Por isso que eu não vejo a mínima condição de você colocar 2 torcidas nessas arenas de hoje. Perfeito. O Morumbi não era território. O Morumbi era um estádio do São Paulo que jogava Corinthians e Palmeiras, ia todo mundo para lá livremente, tranquilo, desciam aquela ladeira, aquela avenida que sai na porta do Morumbi, duas torcidas descendo ali e o negócio ia. Porque no estádio no Brasil, principalmente São Paulo, nunca foi território de ninguém. Sempre foram estádios de futebol. Agora é território. Perfeito. Ótima definição. Território. Meu amigo, deixa aí a sua opinião nos comentários, porque definitivamente o que o Walter Casagrande disse é papo pra maluco. Papo pra maluco, né? Dizer que o Pedrinho tá apequenando o Vasco por querer levar o jogo pra São Januário. É muito difícil. Quando o Vasco pede pra jogar no Maracanã e é rejeitado o pedido, quando o Vasco ele pede pra jogar um clássico no Maracanã e é vetado, quando o Vasco quer ter o consórcio do Maracanã é vetado, o Vasco não tá se apequenando. Agora, quando o Vasco quer jogar na sua casa um clássico, o Vasco tá se apequenando. É de fato contra tudo e contra todos, meus amigos. Não tem essa, tá? É contra tudo e contra todos. Mas, enfim, meu amigo vascaíno, eu, Lucas, nesse momento eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Dessa quinta-feira. Já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Fechado? Eu conto muito com a sua presença, eu conto muito com a sua participação. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever. Vamos juntos fazer do canal do Gigante o maior canal de Vasco desse YouTube. Fechou? Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações Vasco!